Olá, canal Conectados, começando com você. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Que Deus te abençoe muito, tá? E se você estiver gostando do canal, né, é só você curtir aí, deixar a sua mensagem, né? Isso faz bem para o canal, né? Oxigena o canal aí no canal do YouTube e também a gente compartilha essa boa notícia para muita gente, não é? Mas eu te agradeço muito, viu, pela sua companhia aí. Muito bem, vamos falar do evangelho deste domingo, 17º domingo do tempo comum. Está lá em Mateus 13, 44 a 52. Vamos ler o trecho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes, bons em cestos, e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, encontramos aí três parábolas narradas no evangelho de hoje, né? Jesus falando em parábolas, né? Um jeito simples de se fazer entender, mas ao mesmo tempo para os apóstolos e também para aqueles que perseguiam Jesus. Era uma confusão, né? Eles entendiam, mas ao mesmo tempo, discutiam entre si sobre aquela sabedoria de Jesus, né? Uma sabedoria muito distante da compreensão deles. Por mais que entendessem. Olha que interessante isso. E aí, a gente pode pensar no seguinte: as parábolas de Jesus também, elas são parábolas que provocam a gente no sentido de uma reflexão, de uma, interpretação. Olhar cada palavra é importantíssimo, né? Cada palavra tem ali o seu lugar, né? Um modo de fazer a gente entender, às vezes, uma frase de várias maneiras, porque são bem sugestivas, né, as parábolas. Agora vamos pensar no seguinte, né? As três parábolas, como eu disse, né? O reino comparado a um tesouro encontrado no campo, da pérola preciosa e também das redes lançadas ao mar. Vamos começar pela última, né, das redes lançadas ao mar, que é a base de compreensão também das outras duas. E nesta parábola há aqui uma distinção dos peixes, né, dos bons e dos maus, que logicamente traz essa visão dualística, né, essa dualidade entre o bem e o mal. Será que o bem e o mal existe no homem? Será que o homem, na sua essência, ele reconhece, né, o seu lado mal e ao mesmo tempo, em detrimento da sua maldade, né, ele acaba, né, escondendo esse lado, né, não reconhecendo? E aí dá, né, muito pano para a manga para a gente refletir sobre isso, né? Porque haverá, de fato, né, uma separação entre aqueles que, do lado bem, seguiam
a vontade do Senhor, e do lado mal, né, aqueles que não seguiam, né, aqueles que não estavam, e melhor dizendo, não eram adeptos, né, ao seguimento de Cristo. Então aqui há essa distinção. Então ligamos esta ideia às outras duas parábolas, sobretudo referente aos que fazem a vontade do Senhor. São aqueles que de fato encontraram o verdadeiro tesouro e também a pérola preciosa. Agora, na época, né, de Jesus, nem todos se entusiasmavam, né, com esse projeto apresentado por Jesus. Não é, como eu disse, né, não era algo que se apresentava de uma forma com que todos abraçassem, né? Seria, portanto, razoável não segui-lo, pois tinham muitas indagações, muitos questionamentos acerca do que ele falava, principalmente quando ele falava em parábolas. Jesus, então, com o intuito de provocar neles o desejo de segui-lo, assim como ele fez com os apóstolos, né, de seduzi-los, então ele começa a inserir na vida comum daquele povo, né, essas parábolas tiradas realmente da realidade, para que eles pudessem entender de fato o que é, né, esse reino pregado por Jesus, né, esse reino anunciado por Jesus. Eram questões que, né, logicamente, eles estavam atentos, talvez não estivessem habituados a uma mensagem tão provocativa, uma mensagem tão nova, né, vinda de um homem que se falava, né, que era Deus, né, se colocava como sendo Deus, melhor dizendo. Aí a gente traz para a nossa realidade de hoje, né? Há entre nós muitos cristãos que abandonaram a religião sem ao menos saborear Deus, experimentar o amor de Deus. Quer dizer, há cristãos que há tempos deixaram a igreja, né, por questões, ligadas à doutrina, ligadas à própria história da igreja, né, dos santos padres, a própria eclesiologia, né, que não adaptada ao tempo. Enfim, existem muitos questionamentos acerca da igreja e muitos abandonaram a fé. Isso é, de certo modo, compreensível. Agora, por um lado, é interessante a gente rever o seguinte, né? Se há muitos cristãos que abandonaram a religião sem ter ao menos saboreado Deus, né, experimentado o amor de Deus, é compreensível, porque essa pessoa não viveu ou não vive uma verdadeira experiência de fé, de amor. Porque se nós não fizermos uma experiência pessoal com Jesus, com aquele a quem a gente segue, será difícil a gente não esbarrar nas questões práticas, nas questões da própria teologia, né, da própria doutrina da igreja, e aí praticamente a gente vai se desenraizando da essência da fé, que é o próprio Cristo. Por isso, essas pessoas, a religião deixa de ser importante, né? Claro, e com razão, né? Por isso que eu chamo a atenção a experiência pessoal com o Mestre, né? Reconhecê-lo como um verdadeiro tesouro, um tesouro encontrado no campo. Porque, em contrapartida, é triste ver alguém infeliz nesse mundo, né, sem ter tido a oportunidade de reconhecer de fato quem é Jesus. Aquele que não encontrou esse tesouro precioso, como nós encontramos, né, como nós o reconhecemos, porque a vida com Jesus, ela é extremamente diferente. Quando nós fazemos a experiência pessoal com Cristo, nós temos uma experiência de Jesus, né? E percebemos a vida, né, a partir de um outro ponto de vista, de uma outra ótica,
né? Aliás, os que seguem Jesus, eles continuam enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas ao mesmo tempo, a percepção do problema é vista através de uma reeleitura dos fatos. Porque a oração, ela nos dá a capacidade de a gente ver, né, as situações da vida, até, entre aspas, né, em câmera lenta, fazendo a gente repensar algumas atitudes, alguns modos de agir, né? Às vezes com precipitação, às vezes com arrogância, com incompreensão, falta de compaixão. Então, essa releitura dos fatos, de fato, faz a gente perceber, né, que a fé nos ajuda a compreender quem nós somos e qual o nosso papel no mundo. Então, conclui-se que se de um lado existem aqueles que perderam o seu desejo, né, sua vontade de viver uma religião que realmente fale dentro da alma, fale direto ao coração. Por outro lado, existem muitos que um dia, afastados, né, apartados dessa igreja, hoje manifestam o desejo também de reencontrá-lo. Porque o mundo, ele já não consegue mais responder aos anseios do ser humano. Principalmente nesse tempo de pandemia, né, onde nós tocamos na questão da vida, né, da vida no seu término, né, do sofrimento, da dor. Muitas pessoas se encontram, claro, fragilizadas nesse tempo. Então, se o mundo não consegue responder, né, e aí a gente traz essa ideia de que esse desejo de reencontrá-lo leva as pessoas a uma certa, nostalgia de Deus, uma certa saudade de Deus, dizendo, nossa, quando eu era, eu tinha uma frequência na igreja, eu tinha uma proximidade maior com Cristo, quando eu lia os seus evangelhos, eu conhecia mais sobre a sua vida. Quer dizer, vinham respostas muito mais claras, né, sobre a vida para mim. Porque não se busca Deus de fora, somente nos estudos. Diz Santo Agostinho, não te disperses, centra-te em tua intimidade. A verdade reside no humano interior. Sabe as palavras de Santo Agostinho. Porque na nossa intimidade, Deus não anula, né, a nossa personalidade, ao contrário. Ele reconhece a nossa personalidade, as nossas características, né, umas mais fortes do que outras, mas nos capacita ao mesmo tempo e nos recria para descobrirmos o melhor que existe em cada um de nós. Principalmente em tempos de pandemia, né? Como eu disse, né, essa questão de pano de fundo da pandemia é a finitude humana, né? O que será da humanidade nesse tempo, né? Enquanto muitas vidas estão sendo ceifadas, né? Quer dizer, tudo isso a gente traz à tona, principalmente nas reflexões que nós fazemos a partir do Evangelho, né? No intuito de buscar respostas em Deus diante dos nossos sofrimentos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, que não são poucas, mas ao mesmo tempo não perdendo o foco de que Jesus é aquele tesouro, é a pérola preciosa, né? E aí, quer dizer, como eu sustento a minha fé, porque a gente precisa reservar mais tempo para a gente, ficar na intimidade com o Senhor, mais tempo entregue a Ele, entregando as nossas tristezas, entregando nossas angústias, nossos medos, né? Confiando mais, bebendo da fonte da palavra, da vida do próprio Cristo, né? Que nos leva a viver a vida, com mais esperança, com mais confiança, porque esse é o nosso maior tesouro, é Cristo, né? Então, não se afaste dele, né? E aqueles que você sente ou percebe que estão longe de Deus, longe da igreja, né?
E mesmo como eu disse, né, com aquela, se você perceber que estão com aquela nostalgia, aquela saudade, aquela vontade de querer retomar o caminho, seja um sinal para ela. Pergunte para ela: onde está o teu tesouro? Aí você diz: aonde está o teu coração? Tenho certeza que Cristo, se Ele for a razão do seu ser, do seu existir, você encontrará muito mais motivos para ser feliz. Deus abençoe você. Olha, fique bem, fique em casa. Obrigado pela sua companhia. Te espero aqui amanhã no meu canal, tá bom? Segunda-feira, uma nova mensagem para você. Agora, se você gostou do programa, curta aí o canal, deixe a sua mensagem, né? E não se esqueça também de se inscrever no meu canal, tá bom? Pessoa, obrigado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Tchau. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.